E já que estamos falando de medalha, vamos falar sobre a notícia do dia também, que foi a medida provisória publicada pelo presidente Lula no Diário Oficial, isentando os medalhistas olímpicos de pagarem imposto de renda. Lula colocou nas redes sociais dele, inclusive, pela primeira vez na história, o governo federal vai isentar nossos atletas medalhistas dos impostos sobre os prêmios que receberão pela conquista de medalhas em Olimpíadas e Paraolimpíadas. Bom, alguns estão dizendo que aí é uma medida populista do presidente Lula, e que o governo erra ao fazer isso. E aí, hein, tio Rei, você já tinha falado aqui sobre a isenção que estava sendo discutida entre os parlamentares, né, discutindo isso num projeto de lei rodando no Congresso, e agora a Lula edita, né, publica essa medida provisória fazendo isso, né, dando essa isenção. Como é que você O define Lula aí essa tomou. decisão do Lula? Não, eu sou contra o mérito. Disse ontem aqui, acho que isso é o que eu chamei de populismo fiscal. Não faz o menor sentido. Eu vou repetir aqui o que eu disse. Eu sou a favor da isenção para os meus porteiros, que pagam imposto de renda. Entendeu? E para outras categorias, imagina, tem gente que ganha R$ 5.000, paga imposto de renda e quando recebe o salário líquido mora em lugares complicados e não sei o que é, porque paga imposto sobre renda como se fosse renda, esses 5.000, né? E aí não tem a ver com Lula, não tem a ver com nada. O Lula até prometeu que vai tentar isentar esse pessoal, enfim, até o fim do mandato, o que seria, cria um problema de caixa para o Brasil, né? Esse imposto de renda no Brasil, que já é tão mal cobrado, né? Até outro dia, você imagina, os super ricos não pagavam imposto de renda, offshore não pagavam imposto de renda, né? O Haddad conseguiu equilibrar parte das contas ali em razão de começar a taxar rico, né? Então, é evidente que eu não acho que a medida em si seja correta. Eu continuo a pensar sobre ela o que eu disse ontem. É populista, claro que é. Agora, ele se antecipou numa questão de natureza política, porque ele estava caindo, ele estava virando mais uma vez, né? Ele estava virando alvo da tramóia que se armou com as blusinhas, não é isso? Tava, né? É, Quem foi que meteu o imposto nas blusinhas? Foi o Congresso Nacional. Ou não foi o Congresso Nacional? Foi o Congresso Nacional, atendendo à pressão da indústria. E eu nem acho incorreto, não. Eu também disse isso. Mas o Lula, ele foi explícito. Por ele não se cobrava o negócio da blusinha. Ele até disse: vou cobrar imposto de pobre que compra negócio até US$ 50. E gente que viaja tem US$ 1.000 de isenção em free shop. E mais outro tanto para gastar lá fora. Verdade, né? Então, aquela situação em que pobre paga imposto, o rico não paga. Mas o Congresso votou, o Lira acertou os termos, o governo aderiu e recaiu nas costas de quem a cobrança? Quem é que virou o taxade? Quem é que virou os memes contra o Haddad? Empenca. Insisto, reproduzidos por parte da imprensa na linha da galhofa. Ah, que legal! Sem, sem informar que se tratava de uma escolha política da extrema-direita, que inventou que o Haddad virou um taxador quando a carga tributária com ele caiu em vez de ter subido. O que ele fez foi assim, fazer bilionário pagar imposto de renda que não estava pagando numa das operações ali. E aqui estava virando a mesma coisa. A lei que está aí é a lei que está aí, ela estava aí. Vigorou durante Bolsonaro, vigorava antes de Bolsonaro, mas aí a extrema-direita apertou o botão nas redes sociais, né? Aquilo que Humberto Eco chamava pré-redes sociais, se referindo à imprensa, de criar temas, né? Apertou um botão quente, né? Que é a expressão que ele usava. Botão quente é você cria um tema, de repente você torna um tema, você pega
uma coisa que está ali espalhada na sociedade e transforma aquilo, né, num assunto. A extrema-direita fez isso com uma rapidez impressionante, impressionante, né? Então, o governo Lula quer taxar os atletas, quer taxar os nossos heróis, quer taxar a Rebeca, quer taxar não sei o quê, né? Em matéria de Rebeca, o governo não foi muito feliz, por exemplo, né? Veja você, no Ministério das Comunicações, até agora não demitiram ninguém ainda. Deveria cair todo mundo. Ah, e aí o Lula resolveu não arcar com custo político, porque o que vai sobrar agora, os que acham a medida populista, né, não vão ficar bravos com o Lula. Não vão ficar bravos com o Lula. Os que acham a medida populista podem ficar bravos com o Lula, mas isso não vai regular a adesão deles ao Lula ou não, né? Não será por isso. E junto à população, evidentemente, né, junto à população, o Lula obtém apoio, né? Porque as pessoas são favoráveis, são os nossos heróis, né? Como é que os nossos heróis vão pagar impostos sobre coisas em que fizeram tanto esforço, né? Então, é aquela coisa assim, é uma decisão tomada na esfera política que, do ponto de vista técnico, obviamente não faz sentido, embora seja pouco dinheiro, né? Mas aí eu agora vou começar a campanha para isentar de imposto os jornalistas, né? Que colaboram muito com o Brasil, né? Você, eu, né? E outros. Vai, nós não colaboramos com o Brasil? Nós somos verdadeiros heróis também, né? Levamos a boa informação para as pessoas. Depois se pode cobrar de outras categorias profissionais. Não faz sentido, a medida em si não faz sentido, do ponto de vista técnico. É uma escolha política, né? Que sim, é bem vista pelo conjunto da população. O que que a extrema-direita vai dizer agora? Olha o Lula, olha o que ele fez. Não, não tem, né? Não tem o que falar, né? Porque Ou, eles lançaram essa tese, né? já abrindo a Eles sessão de lançaram. abrindo a sessão de perguntas, já o Maurício Silveira fala: é curioso, por que, que ele não faz essa isenção antes de começar a Olimpíada, né? Lula coloca isso depois que começa a discussão lá, e aí entra no Qual caráter o nome político do... que Quem você falou. perguntou? Maurício Quem Silveira. perguntou? Maurício Maurício, porque Silveira. essa questão... Maurício Vieira, porque nem estava colocada essa questão. Essa questão foi inventada. Essa questão saiu do nada. Nem tá... Não colocou porque não era certo mesmo. Não faz sentido. Todo mundo paga imposto de renda. Aquilo é fruto do trabalho deles. Eu pago o imposto de renda, fruto do meu trabalho. A Fabiola paga, você paga. Os atletas pagam. Não pagam sobre a medalha, esse prêmio e tal. Agora, o prêmio em dinheiro, pago pelo COB, aí sim, é um pagamento por trabalho, você entende? Trabalho, por rendimento, fruto do trabalho, nós todos pagamos. Só não pagam aqueles que são isentos em razão da renda, não atingem o mínimo necessário para pagar. Não lançou antes, porque isso nem estava na ordem das coisas. Se a sua inferência é que isso que é uma adesão política, bom, mas claro que é uma adesão política. Tanto é que isso aí via medida provisória. Hã? Lula nem esperou que a coisa fosse votada no Congresso. O que que o Congresso vai fazer? Vai derrubar? Então, vamos lá, Maurício. O Congresso pode derrubar a medida provisória do Lula. Pode, basta não votar. Cai, perde a validade. Né? Ou na hora, porque toda medida provisória se transforma em projeto de lei. Ou na hora de transformar em projeto de lei, votar contra. Não, somos contra esse tipo de coisa. Alguém vai querer ficar contra? Os atletas? O problema é que se criou uma situação em que o Lula e o Haddad pareceriam contra os atletas. Entendeu, Maurício? A partir de uma falsa questão. Por que falsa questão? Porque a lei que está aí é a lei que vigorava desde faz muito tempo. Que vigorou quando o Bolsonaro estava no presidente. E se cobrou imposto dos atletas.
E os adversários do Bolsonaro não levantaram essa questão, que essa questão não existe mesmo. Ela não faz sentido, entende? Então é claro que ele não tomou a decisão antes. Não tomou a decisão antes porque a demanda não existia. Agora ele viu o quê? Ó, eu vou sobrar com o peso nas costas de uma mentira. Como restou com uma mentira nas costas no caso das compras até US$ 50. Restou a mentira de que era o governo que queria taxar, quando o Lula, pessoalmente, era favorável à isenção. Ah, e por que é que então ele não vetou? Porque se ele vetasse, o veto ia cair. E aí ia dar confusão com o Arthur Lira. Entendeu? Que até o veto cair, se o veto caísse, ficaria mais claro. Foi o Congresso que taxou. Só que o Arthur Lira, aquele negócio, né? É meio o dono da bola, o Lula ia criar confusão com ele. O acordo foi fechado com ele para tentar pacificar ali a base. Mas o Lula, contra a taxação, arcou com o peso da taxação. Agora, sem ter feito nada, porque o governo não fez nada, de novo, era a legislação em vigor, lançou-se essa questão, ele falou, bom, não vou sobrar com esse peso nas minhas costas. Sim, é uma decisão política. Tecnicamente não faz sentido. Ah, não, é porque são nossos heróis. Ah, é o trabalho deles, né? Também. Assim como eu tenho o meu, né? E você ter o seu, a Fabiola ter o dela. Não é assim que a música deve tocar, né? Agora, ele não quis arcar com peso político. É isso. Né? Bora falar de Nicarágua? É compreensível? É compreensível, mas, né? Claro que tecnicamente não. Aliás, só arrematando, veja só, esse é o mal do populismo. Qual é o mal do populismo? O mal do populismo é tomar medidas. Para qualquer governo vale isso, né? Essa é uma coisa pequenininha, porque o dinheiro é uma merreca quando você considera o conjunto. Mas qual é o mal do populismo? É você tomar medidas que têm o apoio da população, né? Ou de uma maioria pelo menos, mas que são contraproducentes, que são ruins para o próprio país e no médio e no longo prazo para as próprias pessoas, né? Esse é o desastre do populismo, né? E também precisa tomar cuidado para não chamar toda medida popular de populista, porque há medidas que são populares, necessárias e que não são populistas. Elas são estruturantes de uma escolha. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma medida populista? Não, é uma medida necessária, né? Ela tem uma duração, ela tem um curso, ela tem um propósito. Essa outra coisa não. É o que se chama uma medida ad hoc, né? Para usar uma expressão no latim, né? Tem uma finalidade específica, feita para aquilo, ad hoc, para isso, né? Com essa finalidade.